Muito bem, olá queridos, graça e paz, muito boa noite. Vamos então à nossa meditação de Bíblia Online do dia 3 de 12 de 2025 e hoje estamos em Números 11, 29 e também Atos 1, 8. Nos diz assim, porém Moisés lhe disse, tu tens ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre ele. Atos 1,8 diz, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Hoje nós vamos falar sobre a liberdade do Espírito Santo, ela ser muitas vezes diferenciada do que é a mente comum natural, né? Muitas vezes as escrituras tanto tratam disso como em realidade as pessoas falam de Deus ou querem ser usadas por Deus pelo fator de quererem ser aprovadas pelos outros, né? Ou serem confirmadas por pessoas, ou seja, o motivo de utilizar-se da palavra ou ser um instrumento da palavra para ser acolhido, para ser aceito, para ser recebido, para passar por uma pessoa de bem, uma pessoa de bondade, ou alguém que está fazendo algo, talvez na intenção de provar, talvez que é bom, que tem qualidade, alguma coisa parecida. Paulo fala sobre esse fator de ser usado pelo Espírito de Deus ou de falar a palavra e o Evangelho, trabalhar no ministério. Ele diz, uns trabalham pela vontade de Deus, outros por inveja, por ciúme, por contenda. Até por isso, muitas vezes, pessoas são movidas para estarem utilizando daquilo que é o conhecimento da palavra, mas não para a finalidade de Deus, mas para uma finalidade própria, para uma direção própria, ou muitas vezes para até alcançar um objetivo egóico. E isso há que se ter muito cuidado, porque Deus, que é o Senhor da palavra, Deus é o Senhor da essência, Ele conhece o fruto, a terra, a qualidade da terra, Ele sabe, né, aquilo que está dentro do indivíduo e Ele sabe aquilo que são os propósitos. Nosso propósito deve ser usado por Deus para fazer aquilo que é a intenção de Deus. Não é só para fazer o bem para o próximo, porque muitas vezes as pessoas também pensam que é só fazendo o bem para as outras pessoas, mas Deus chama para nós orientarmos, direcionarmos, né, mostrar onde foi que Deus está querendo uma atenção, um aperfeiçoamento. Não é só a atitude do bem, claro, vai fazer o mal, vai continuar fazendo o bem, mas também a edificação, o aperfeiçoamento daquela pessoa. Em números que nós estamos vendo hoje, aqui dá-se um acontecimento de que a presença de Deus estava perto do tabernáculo e era tão próxima a presença de Deus do tabernáculo que dois servos de Deus que estavam, né, dos filhos de Israel, que estavam vindo visitar o tabernáculo, fazer suas ofertas, né, entregar sacrifícios ali com o sacerdote, de repente eles foram tomados por Deus e começaram a profetizar. Isso era porque a presença de Deus estava constante ali, naquela tenda, no tabernáculo, e eles sentiram a presença de Deus e começaram a profetizar. Deus se moveu sobre eles e ali estava os sacerdotes, estava Moisés, estava Josué, que trabalhava ali com Moisés. Quando veio alguém avisando, olha, tem duas pessoas que estão profetizando Moisés. Aí Josué pensou, proíbe, né? É para proibir? Afinal de contas, quem dá as ordens e quem fala com Deus aqui no tabernáculo é Moisés. Aí Moisés disse, tu tens ciúmes por mim? Disse para Josué, né? Tá com ciúmes? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o Espírito sobre ele. Aqui mostra que Moisés faz o trabalho do seu ministério e ele não tem ciúmes.
Porque Moisés entende que cada pessoa é única. E cada pessoa tem uma ambiência única. E cada pessoa vai trabalhar para Deus de forma única e vai trazer um fruto para Deus de forma única. Porque nós temos, cada ser humano, um histórico individual, né? Você tem um histórico de pai, de mãe individual, um histórico de alma individual, um histórico de ventre individual, seu histórico de formação de meses, enquanto você convivia, aonde os acontecimentos que você foi junto com a mamãe no ventre, tudo que gerou a sua formação, o seu nascimento, o seu crescimento, os lugares, os amigos, né, as qualidades, até mesmo de alimentos, da natureza, todo o contexto da onde você viveu, de como você foi formado, de como você cresceu, não tem outro igual. Ninguém viveu o que você viveu. Ninguém sentiu o que você sentiu. Então ninguém foi formado exatamente com as qualidades de células, as qualidades de reações, as qualidades do entendimento, todas iguais às que você tem no seu histórico, seja espiritual, emocional ou físico, em junção. Por causa disso, isso é um tema muito profundo, muito extenso. Para Deus, quando você começa a trabalhar para Ele, você tem um fruto único. Ninguém vai dar o mesmo fruto que você. Então não tem o que ter ciúme quando Deus usa o outro faz algo, o outro faz outro para Deus, pelo Espírito de Deus. Não tem ciúme, porque cada um responde com Deus o seu resultado específico. Além de Moisés não ter ciúme, né? Ele disse, melhor ainda se tivesse muita gente querendo trabalhar para Deus. Quando muita gente quer realmente fazer a vontade de Deus, o entendimento, a liberdade de Deus e a mudança, porque Paulo fala, né, que quando a palavra chega, nós renovamos o nosso entendimento. Não nos conformamos com a destruição do mundo, mas renovamos o nosso entendimento com a palavra de Deus, entendendo e vivendo qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, quanto mais rápido a gente der liberdade para Deus, a gente der espaço para Deus, a gente fizer a vontade de Deus, melhor, né? E aí Atos 1 diz que no tempo de Cristo agora, o Espírito de Deus ele não está privado. Antigamente, eram os reis que recebiam o Espírito de Deus e os sacerdotes. Os reis porque tinham que definir na direção de Deus. E os sacerdotes era porque eles também definiam diante de Deus, né? E cuidavam do povo diante de Deus e traziam as palavras de Deus para o povo, ok? Recebereis então, agora no tempo da graça, da nova aliança, agora o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Uma vez que nós temos aliança com a palavra e com Cristo, e diz, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, Deus quer nos usar, mas Ele quer nos usar com o objetivo dEle. Nós não podemos misturar objetivo próprio com objetivos dele. Os objetivos dele quais são? Que nós venhamos guardar a humanidade, o ser humano, o coração, a consciência, o espírito, a alma, o corpo em Deus. Quando a palavra diz ser conservado na paz, todo o vosso espírito, o vosso corpo e a vossa alma. Como que Deus está esperando? Que a gente permaneça em manutenção primária. Esse é o trabalho. Por isso que isso é o cuidado, isso é o amor. Por isso que toda a ciência, toda a fé, lá em Hebreus capítulo 13, fala, tudo isso serve para o ser humano aprender a manter o próximo e a si mesmo, até que Deus nos venha. Quando Deus chegar, a ciência vai terminar e concluir o seu propósito, a fé e os moveres do mover profético vai cumprir o seu propósito e Deus vai continuar. Porque aí a manutenção já chegou até a vida de Deus, ok?
Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações, que possamos dar lugar ao Espírito Santo e que possamos fazer o melhor, né? Muitas vezes, hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa, quantos desenvolvimentos destrutivos estão cada vez mais acelerados, né? E Deus tem tanto para auxiliar, suprir, amparar o que é a proteção de verdade com o ser humano, né? Mas a palavra diz, infelizmente, não tem quem ajude. Muitas vezes a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros, são poucos aqueles que realmente se interessam. Então, aquilo que é dar lugar para Deus, ouvir Deus, né, e se dispor, isso é um desafio muito grande. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.